Fala, meus crackers, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Ramoeli aqui na área para mais uma edição aqui no Poker na Estrada da Review com Pro. E hoje a Review com Pro vai ser muito legal, porque vai ser a primeira vez que a gente vai pegar um cara que já mandou vídeo, né? Já mandou a hand history para nós, pra gente analisar. E foi o Zantins que mandou a primeira review que eu fiz aqui da Review com Pro. Foi com o Zantins. E aí já se passaram alguns meses. Ele me mandou de novo, seguiu jogando, seguiu estudando e conseguiu cravar o Bounty 750, que é mais um torneio que muitos de vocês aqui jogam. É um torneio que vários de vocês chegam e eu já analisei também no canal. Mas hoje é com um inscrito aqui que já jogou, já foi analisado por mim, né, na verdade. Então, posso botar a régua aí da análise lá em cima para você, hein, Dantinho? Vamos ver se você tá afiado aí e vamos ver o que você aprontou nesse balde 750 para eu conseguir cravar, hein? Então, bora, sem mais enrolação, vamos começar a review aqui. O Dantinho entrou com 60 blinds, é bem exatamente o nível de blind que eu entro aqui também nos bounties. Pagou o Dama Valete, eu gosto, já é uma decisão para mim a mais correta aqui, né, no começo de torneio, tem cobrindo short stack, né, jogar um pouco mais contra ele pós-flop, nada mais justo do que pagar com Dama Valete Suited. Flop, sem backdoor flush, eu me contento em checar aqui, foi o que o Lucas fez. Não vai fazer nada, tá bem tranquilo, né, primeira mão no torneio, vou deixar para conhecer a galera um pouco, sem se arriscar muito, sem inventar muita moda. As damas suited, agora com 48 blinds deep, vamos abrir. Tomamos tribet. E eu acho que o call aqui seja a melhor opção. O shove vai ser bom se você achar que vai tomar call de as e valete, hein? Quem me conhece sabe que eu falo muito isso, né? Para esse shove aqui ter que ser bom, né? O vilão tem que pagar com as valete, rei dama e pares é meio que indiferente, tá? Mas o principal é incluir no range de call dele as valete. Se ele não vai pagar, então não tem por que chovar. Você não vai jogar melhor de call, tá? Se tratando de Bounty 750 começo de torneio, fica muito em dúvida, tá? De qual jogada for melhor. Eu não quero colocar meu torneio em risco, eu vou dar só call aqui. Boa! Boa, Zentins. Check, call. Primeiro, tem que dar call aqui, tem muito o que fazer. Ele pode estar se betando ainda range, né? Ele pode estar se betando mãos como 8-8, como 7-7, ou mãos como a gente está ganhando, como As-5, As-4, Rei Dama, Dama 9. Rei Dama, né? Dama 9, Rei 9, dependendo do player. Mas no geral o Simão já vai ganhar bastante, então pagamos a primeira, acertamos o rei e agora deixa vir, né? Com as e rei. Já chumbou. Aquela desse aí, eu já falei, né? Ó, deixa vir, recolhe, recolhe do as e rei. É as e rei isso aqui? Rei dama, rei dama. Nós já tava ganhando no flop e o turn nos abençoou aí. Achei que foi muito bem jogada, né? Olha que interessante, por que não se chova o as e dama suited? Porque essa é uma mão que provavelmente foldaria pro chove, né? Então a gente acaba acontecendo esse fenômeno de fazer foldar mãos que a gente já tá na frente e se isolando contra um range que nos ganha. Nota 10 para jogada dos Antins aqui. Já primeira dobrinha e primeiro bounce, né? Coisa linda começar bem o torneio. Vamos jogar de call de novo. Boa. Não vou. Dá, se tá disposto, se for um cara muito agro, dá para cogitar o tribet call, tá? O lance aqui é que começo de torneio, a gente dando tribet ali no all-in, a gente já vai ter cuidado para pagar o chove dele, né? E a gente acaba se isolando só contra ele. E outra parada que eu acho relevante é que se a gente perde 25 blinds, a gente fica com 75 aqui, que é praticamente um stack igual do que o de 100, né? No early game, né? A gente vai continuar cobrindo todo mundo, quase todo mundo, com exceção desse aqui. Mas acho que é muito. Eu quero saber quem são os caras da canhota e quem é o TG para decidir. Essa aqui, pelo nosso stack, eu considero tribetar, mas o call é tranquilo também. Não vou entrar em mais detalhes. Eu não quero muito isso aqui, né? Jogar multi aí do hijack. Check, check. Qual, né? Mas é ok. É ok. Se você está disposto a atolar contra todo mundo, né? Principalmente contra o Big Blind, que vai ter bastante set. Você pode dar tribet, sim, não é problema nenhum. Só saiba que em posição a gente não tem necessidade de expulsar, de dar raise aqui, né?
É porque a gente está em posição. O que eu quero dizer com isso? A gente nunca vai ser removido da mão, né? Se esse cara aqui faz 15, enfim, a gente ainda tem condições totais de dar call. E a gente pode ver o turn de qualquer jeito, né? Então o raise não é tão relevante aqui. Mas eu entendo os motivos e vejo méritos, né? E agora estamos lá, né? Opa! Ô, coisa linda, gostei, gostei. Com o seu stack, cara, provavelmente da Raze já é a melhor alternativa. Já vamos se isolar, vamos batalhar por esse bounty. Tá super correto sim, gostei. 130 blinds no começo do torneio, eu gostei de ver, hein? Vala 10 abrimos. Um monte de call, né? Bounty 7 e um clique tribet aqui. Um da call, jogar o pós-flop barato. Teve chove, não conseguimos jogar. Opa! Ah, eu já ia falar que nós não conseguimos jogar, mas você foi pro Gamble aqui, cara. Eu suspeito que você não tem equidade pra pagar, tá? Eu suspeito, porque você tá jogando contra dois, basicamente, né? Então vamos dar uma olhadinha nos mounts dele. PZ, esse aqui tem um mount inicial. Ambos têm um mount inicial, né? Eu foldaria, cara. Ah, você tem que pagar aqui. Você precisa de 30% de pot odds, só que você vai ter o desconto de dois bounties iniciais aqui, né? Então você deve ter um desconto aqui de uns 8, 9%, tá? Tô falando por cima, esses números não são exatos, tá? Isso aqui teria que calcular direitinho. Mas você deve ter precisado de uns 20 e poucos por cento de equidade aí. Dá pra fazer um trabalhinho aqui sujo, né? Vamos fazer. Isso aqui é uma ideia. A gente tem um desconto de equidade aqui, né? A gente pode tentar calcular nossa equidade. Vamos abrir o programa aqui. Eu acho que bala 10 suíte, por ser contra 2, tá? Não vai ter. E os dois ranges podem ser fortes, né? Então eu vou botar esse range aqui que contém tudo. Eu vou botar algo 6-6 mais, vou fazer dois ranges amplos, tá? Já para favorecer você, já. Algo tipo assim. E um segundo range que tá indo por cima, daí eu vou cortar o As-As e o Rei-Rei, tá? Passe-Rei também. Um outro range um pouco mais que quer ir pro Gamble aqui mesmo, né? Com pares aqui e tal. Algo tipo assim. Vamos ver como que o Valadez performa. Se tiver... você... Não sei se você vai... Ó, tá subindo, tá subindo. Opa, 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 opa. Vamos ver. É, vamos ver. Já tá chegando perto dos 30%, né? Se for contra ranges amplos aqui, né? Depende dos pares, então, para decidir. Mas, ó, você tá chegando muito perto, você vai ter um desconto matemático. Isso aqui ainda vai rodar aqui. Deixa eu botar aqui para vocês que vocês não estão vendo, né? É esse aqui da esquerda aqui. São os ranges, né? Então, os antins aqui tem 25% e ele precisa de 30%, só que como ele está disputando dois bounties, a gente pode dar um desconto aí de uns 10% para ele, tá? Entre 10 e 9% de equidade para buscar o bounty, né? E pelo visto ele vai ter aqui, eu já vou parar, acho que não vai mudar muito, vai ficar entre 25 e 28 aí de equidade, tá? Então, muito grosseiramente, o seu call é bom, tá? Muito grosseiramente, o seu call é bom. Mas, assim, leva em conta muito o seu stack, né? Você perdendo aqui não cai do torneio, não sofre impacto nenhum, né? Mesma jogabilidade. Então tá tranquilo, né? Rei Desoff. Ah, Dama Desoff, separei aqui. Pô, Zentin, só, você vê meus vídeos, hein? Você cobre todo mundo e não abre aqui? Pode abrir, vamos soltar o braço. Foram poucas questões pré-flop, essa aqui foi a única delas. Isso aqui vai abrir sempre. Não é nem por cobrir os jogadores da canhota. Essa mão já é muito forte para jogar do hijack, tá? Deve ter passado, não deve ser o comum do seu jogo. Próxima mão. Bala 7 off. Boa. Detalhe, vamos evoluir, vamos evoluir. Detalhe para o size, tamanho da aposta, tá? Eu quero já puxar as fichas agora, hein? A gente tá muito deep. Esse size eu faria se a gente tivesse 25 blinds efetivos ali. Como a gente tá muito deep, eu vou fazer 4.2 para gerar mais fold act, né? Mais chance do vilão foldar. Check bet. Poderia ter se betado. Essa que eu não gostei, não. Pode se betar, pode de asa alto, você tem bastante asa aqui, tá?
E quando você tomar call e ele não tiver o as, você ainda tem bons escapes do 7, do valete, né? Então eu teria esse betado. E outra, né? Quando você não tiver muito o que fazer com a sua mão, tipo essa mão aqui, né? Você não vai dar call nunca, né? Então provavelmente uma aposta baixa em posição vai fazer sentido, tá? Estrategicamente falando, vai ser melhor do que checar. Próxima mão, 6 e 10, separei. Deu uma taiteazinha baixa aqui, tá? Isso aqui também tem que jogar. Essa mão é muito forte em Mind War. Pode limpar, pode dar rage, faz o que você quiser, mas não folda, tá? Pode jogar. Tá na dúvida, não quer se arriscar muito, dá limp fold. Não é problema nenhum você dar limp fold. É melhor do que você foldar direto, tá? 7-3, opa, foi ousado aí. Só veja em termos de perspectiva, né? Essa mão tá um pouquinho fora. Ah, o Dama 10 tem muito melhor jogabilidade do que o 7-3 suited, tá? Então toma cuidado para não abrir muito range. Essa mão daria para abrir do button, mas do cutoff um pouquinho mais, mas tudo bem. Tudo que a gente queria, um flop contra o Big Blind, um flop que a gente tem muita vantagem, vamos apostar baixo, passou. Easy money, né, o que eu falo para vocês. Easy call, passou árbitro de novo, check. Opa, saiu doncando ali. Essa mania que ele não deveria ter muito na teoria, então eu já considero o jogador um recreativo, né? Mas eu também não sei o que ele é capaz de foldar caso a gente dê raise, né? Então não tem por que blefar aqui, vou só dar call. Boa. Vou seguir dando call. Boa. E agora vou foldar. É, fold. Tem que ficar atento, né? Faz o note, fica ligado, folda a primeira, a segunda. Olha, é muito difícil ter mão e não limit holding, tá? Então assim, o que eu quero dizer com isso? Ele só representa o 10 aqui e um 10 muito mal jogado, entende? Então, fold essa primeira, eu obviamente eu foldaria também, não tem necessidade da call. Só que abra um olho, porque não é difícil fazer jogo no Hold'em, né? Então, se ele for muito donqueiro, em flop turn river, você tem que ficar correndo mais risco e dando mais call. Mas na primeira, deixa passar. A primeira respeita, a segunda, ó, esse aqui fica de olho, hein? De olho para puxar esse pote. 8 e 7 abrimos, tá bom? Não é o melhor dos cenários, mas tá bom, não vou criticar. E fold. Boa, tranquilo. As asas, eu gosto, né? Aí fica fácil, aí fica fácil. 7 blinds, pode fazer 6,5, tá? A tribet é muito relativo ao stack do oponente, né? Então, como ele já tá com 26 efetivos, aqui 6,5 pode fazer, dar um pouquinho mais de chance de pagar, mas o standard é 7, tá? Longe de ser uma crítica isso, longe de ser uma crítica. Opa, vem Bertola, esse é reggae brasileiro, esse eu conheço. 6-6, passa pra nós, tudo bem. Passa pra nós e voltamos chipado, né? Voltamos a ficar chipado. Limp, isolamos, mais alto, Santins. Seus isos estão muito baixos. Até mesmo toda para falar, eu quero garantir que eu vou jogar heads up com ele. 3.9, 4 blinds aqui, tá suave. Chovou, foldou e segue o baile, perfeito. As off. Ah, meu filho, 2 blinds. Você vai fazer 2 blinds na minha blind war? Na minha você não vai. Pode fazer a do recreativo. Aqui na dos Antins não tem essa. Aqui é tudo 7, 6,5, 8. Capricha aqui. Boa. Qual isso? Vem, pode vir. Pode vir. Check, bet. Acho um pouco alto, tá, Zantins? Mas eu acho que você teve uma boa noção aqui de por que você betar um pouco mais alto que o normal. E tá correto, né? Tem duas cartas intermediárias que conectam bem com o range do vilão. Então, ele vai ter 10 valete, 9-8, 9-10, flush draw. E todas essas mãos a gente se beneficia de fazer alto. Eu só acho que quando você faz tão alto assim, fica difícil blefar, né? Então, você pegar um cara um pouco mais legado, vai ficar meio na cara que você tem as e rei aqui, tá? Então, eu faria aqui tudo 9,5, um pouquinho mais baixo só. Eu acho que é um pouco mais coerente com a história que você está contando. E tem o fato, né, de que você tem o as de ouros. Isso também te protege um pouco mais, né? Mas melhor, assim, ó, só para ver que eu não é uma crítica dura. Por que eu quero dizer isso? Fazer 11 aqui é muito melhor do que fazer 5, tá?
É só tô pegando mesmo, como eu falei, hoje a régua da review hoje vai ser muito alta. Aí tamo lá, né? Faz a TED pro pai, nem precisava, né? Nem precisava, ó, eu não vi o showdown. Nem precisava rolar. A gente, quando conhece de equidade, sabe quando tá ganhando e sabe quando tá perdendo. Essa aqui era situação sonho para nós. 95 blinds, vamos que vamos. Limp, Raise, a festa do Bounty 750. Aqui é a festa do Bounty 750. E essa aqui nós vamos participar, hein? Vamos dar o call aqui, cobrimos todo mundo. Vamos disputar Bounty. Vamos tentar irritar o 2 em posição. E vamos. Opa! Opa, Lucas, aí não. Aí não, tá? De novo, detalhe. Olha o seu stack, né, cara? Você cobre todo mundo. Esse cara chovou, mas assim, eu até ia falar o exemplo contrário, né? Ele raramente chova, né? Raramente chova. E se chover, tudo bem, você vai perder 3 blinds. Essa mão é uma mão em que você dá call aqui porque o custo-benefício dela é muito alto mesmo, tá? Como é multi-way, todo mundo vai acertar uma parcelinha do board, tá? E você está em posição. Então aqui você arriscar 3 para disputar com um cara com 80, um cara com 25, um cara com 50. E se esses dois entrarem na mão, coisa linda também, 90. Uma mão que tem uma força muito escondida e que a galera num balde 750 não vai conseguir foldar lá as mãos que o 2-2 está matando. Então o que eu quero dizer com isso? Flop valete 5 e 2. E acertou tua pair, esquece, você vai fazer a festa com ele em posição, sabe? Você vai extrair um caminhão de dinheiro. Então assim, você investe só 3 para puxar um pote que pode ser gigantesco aí, né? Eu não gostei não. A Zerreoff, tamo lá? Heads up, deep stack, check. Gosto do check, hein? Gosto do check. Esse é um flop que vai ter muito check, porque quando ele tem o as e a gente não tem, né? Ah, Ramon, você betar range aí, isso tá errado. Quando ele tiver um as e você tiver um air, você não vai conseguir usar lá, né? E você vai ficar se betando sem equidade nenhuma, né? E quando você tem o asa e ele não tem nada, você vai se betar, ele também vai foldar tudo, né? Então essa é uma mão que dá pra jogar. Esse é um range, né? Que dá pra jogar muito de check nesse flop asa, as dois. E começar a criar uma estratégia de bet no turn, né? Que daí no turn ambos os jogadores começam a acertar um pouco mais a mão. Ele apostou, eu vou pra check raise aqui. Eu acho que eu quero já. Como eu tenho as de rei, essa aqui é uma mão interessante. Como eu tenho as de rei aqui. O único objetivo com as de rei a partir desse ponto, vejam, a gente está 80 blinds deep. A gente está 80 blinds deep. Então, eu quero ter a chance de ganhar os 80 blinds do meu oponente quando ele tiver as 10, as de valete. Ele não vai foldar essas mãos de jeito nenhum. Então, o meu único objetivo aqui no flop é já começar a extrair dessas mãos, eu tenho que dar raise, tá? Eu vou dar sempre check raise com as trincas? Não. O fato de ser os ases que dominam os ases do meu oponente, então como as e rei, as e dama, talvez até o as e valete, né? Um pouquinho menos as e valete, né? Dá bastante check raise e com as outras eu vou dar mais check call pra dar corda mesmo, né? E são mãos protegidas. Boa, check. Vamos lá, né? Botar um stack aqui até o river, é só fazer o cálculozinho básico e somar a sua aposta com o valor do call dele, quanto vai pro pote e quanto a gente fica para trás, né? Então, se a gente apostar 15, o pote vai a 30, 55, a gente fica com 57. Então, algo entre 17 e 18 blinds aí. Entre 17 e 20 blinds. Ah, não, 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 não. Não. Aqui é errado, cara. Aqui é errado. Primeiro que já é um cenário que tem pouquíssimo blefe, né? Pouquíssimo blefe, né? Mas quando você faz, quanto mais alto você faz, menos ele precisa pagar. Nem vou entrar muito em detalhe, né? Quanto mais alto você faz, menos ele precisa pagar. Então, se ele tinha mãos como 3-3, 4-4, 5-5, 7-7, 9-9, né? Ele não precisa mais defender com essas mãos, né? Enquanto que você faz 20, ele vai ter que se forçar a defender algumas, né? Então aqui você fez um que a gente chama de overplay, né? Você jogou um pouquinho pra frente demais. Essa mão tá muito, muito no topo, muito no topo. E do As, cara, sinto te dizer, se você falar, Ramon, eu queria dar call do As. Se o As te dá call quando você chova, posso te garantir que ele te dá call se você beta 20 e chova river. É o mesmo efeito, tá? Então, esse aqui também detalhezinho. Aqui tá indo um pouquinho longe demais. É uma coisa que eu falo para alguns dos meus alunos, né? De primeira,
Primeiro ensina a soltar o braço e depois ensina a segurar um pouco, né? O problema é que o seu range do TG ainda tem muita gente para falar, tá, Santins? Então, assim como aquele 7-8 suíte, do 7-8 suíte ainda tinha uma jogabilidade um pouco melhor. Aqui o 10-6 ele não vai passar o suficiente para ser válido o raise, tá? Por mais que tenha 98 blinds, você pode expandir o range, mas não tanto para o 10-6. Expandiria um pouquinho mais só, 10-8, 10-7 já entra, já talvez. Mas 10-6 um pouquinho longe, mas passou, tá bom. Não é de todo mal, não é de todo mal. Chove, tamo lá. Instacall, traz ou não traz? Traz. Ih, os caras são pra frente, hein? Vala 7 suíta daqui. É um ótimo começo de torneio para nós, né? 120 blinds praticamente, né? 120 blinds. Antes de ver a próxima mão, confere, por favor, aí a inscrição no canal, deixa o like, deixa uma palminha, deixa um comentário, ativa a notificação, faço tudo isso para ajudar a crescer o poker na estrada aí também. E vou deixar rapidinho o meu anúncio aí da comunidade, tá? Dá uma olhadinha no anúncio. Se você não entrou lá ainda, entra que é de graça, beleza? Desculpa a interrupção aí, galera. Um minutinho da atenção de vocês para eu divulgar. A comunidade ela já está bombando aqui, já tem 52 membros, tá? O acesso à comunidade é gratuito. A gente tem o chat aqui para vocês discutirem poker à vontade. Tem a parte de resultados aqui, todo dia alguém divulga aqui os resultados, está muito legal, tá todo mundo crescendo junto, todo mundo indo para cima. Tá bem legal lá. Então, o link da comunidade está aí na descrição do vídeo, está no comentário fixado. E por apenas 30 reaisinhos, tá? Eu sei, o valor de uma janta aí, de um almoço de vocês. Vocês têm a área premium, tá? Acesso à área premium, que a gente está tendo aula uma vez por semana. Tem aula com tema específico, tem review, tem teoria, tem discussão de tudo que vocês podem imaginar. A aula fica gravada, você não pode assistir ao vivo, você pode conferir depois, tá? Por apenas R$ 30 você ganha acesso à área premium mensal, né? E com aulas semanais. Você não pode assistir a aula sai logo na sequência para você assistir ela não ao vivo, beleza? Então dá uma olhadinha, espero que curtam, continuem com o vídeo, valeu pela atenção. Dando prosseguimento aqui, aí sim já um pouquinho, ó, veja, você já está uma posição à frente e está com uma mão com gap um pouco menor. Já o raise já é totalmente satisfatório já. Então os call, check, bet, call, check, bet. Eu mandaria a segunda, cara, mandaria a segunda. Infelizmente, né, essa é a questão de você abrir um range amplo, né? Quando você abre um range amplo, você acaba tendo que blefar um pouco mais, né? A parada é que aqui quando você aposta flop, ele vai ter dama X, vai ter 10x, valete X, e essas mãos vão rodar muito até o river, né? Então eu iria para 3, você ganhou mais uma broca aqui, agora não é só a dama que te dá straight para baixo, né? O 8 te dá straight para cima, né? Straight para cima não, né? Straight do meio. Você checou e aí você teve que give upar, Olha, seu podcast é seu, tá? É muito instrutivo essa mão. Vamos dar uma olhadinha no sombra rapidinho. Não tem porque ir devagar aqui. Aliás, se você tá com pressa, cara, pega o seu cafezinho aí, sem pressa, tá? Assiste nós aí com calma. Pode pausar o vídeo e continuar depois, não tem problema nenhum. Eu demoro às vezes para postar, então aproveita o vídeo com calma que você aprenda os conceitos aí com paciência, tá? Então vamos lá. Essa mão aqui, vamos lá, ela abre, já é a borda do range. Gostei que o Lucas acertou, que é a borda do range aqui, mas abriu, né? E vamos para o pós-flop aqui, né? Vamos para o pós-flop. Então no flop a gente pode apostar alto, eu imagino, né? Mas a aposta baixa não importa em nada. Ele até não faz tanto um terço, ele faz mais meio pote, como eu falei, uma aposta mais alta, mas não vai fazer diferença. Eu vou botar size de meio pote só para acertar a árvore, tá? Só para deixar a árvore com o nosso range inteiro, vai fazer mais sentido. Confia em mim que vai fazer mais sentido, tá? Bateu o 6, agora nós estamos com várias mãos no range lá. Blind da check.
E veja, o 9,7 tá lá betando porradaça, tá? Que é apostar alto mesmo, não tem muito o que fazer não, tá? Deixa eu botar assim. O 9,7 quer apostar alto, tá? Não todas as mãos aqui de baixo, 9,7, 8,7, 5,5, 4,4, ó, com espadas querem apostar, tá? Espadas querem apostar. Enfim, é um pouco mais complexo explicar dos pockets aqui, porque com espadas quer apostar. Não é com espadas, né? Tem até copas e ouros, mas tem um pouco dos naipes aqui que eu vou deixar para explicar em outra hora para vocês. Mas vejam como que tá na borda do nosso range aposta muito, né? Porque a gente tem todas as cartas aqui de cima por valor, então nossos bluffs vêm aqui de baixo, tá? Todos querem apostar um pouco e eu posso te garantir que vai passar, tá? Se aposta 80%, veja que a gente tem ataques muito claros, né? Se a gente for aqui para filtros, até o rei já está começando a foldar, ó. Mas vamos dizer que ele não folde o rei, ainda assim a gente tem, ó. A gente tem aqui o valete, ó. Cara, ele dá mais call com... Aí ele vai sobrar aqui só quase que valete de paus, né? Mas tem alguns valetes e tem alguns 10 também, né? Tem alguns 10, estão todos foldando. Tem alguns 6 aqui, são todos com flush draw, né? E não vou foldar. E tem também as damas, né? Que era o que você estava atacando, né? Essa aí tinha flush draw, beleza, mas enfim, é só para vocês verem como que tem folds, né? Você já faz foldar flush draw também, pior flush draws. Então, veja como tem o que atacar no turn, né? Então a gente pode caprichar aqui, turn e river, tá? E dama do small, curiosa decisão. Eu tenho uma linha melhor aqui, Zantins, não que o seu call seja errado, tá? E, de novo, é muito difícil saber qual range aqui, ainda mais em bounty. Mas, vamos lá, vamos para uma decisão prática aqui. Você não acha que esse range desse cara aqui não é relativamente fraco? Já não contei mãos do topo que vão tribetar para abraçar? A gente pode presumir que sim, né? Então, se esse range é fraco, eu acho que o squeeze aqui é melhor, porque a gente já meio que se compromete com ele e concorre ao bounty dele, tá? Esse cara aqui deveria nos respeitar bastante, porque a gente passa muita força. Então, eu faria aqui algo como 9 blinds aqui. Mas o importante é não foldar, tá? Não foldar. O flopzinho do perigo. Turnzinho. Cara, eu sinto te dizer, cara, mas eu acho que você não extrai de nada aqui, tá? Você só fez foldar mãos que você já estava ganhando. Não acho que alguém foldou o flush aqui, tá? Então essa mão, ela tá, por mais que seja o river, por mais que esteja contra 3, a sua mão tá bem no meio ali, bem no meio do range, né? Bem no meio em termos de força, né? Você perde para todos os flushes e você raramente vai tomar call de algum rei pior aqui, né? Então essas mãos que estão no meio, elas jogam muito de check, tá? Ainda mais do small. Acho que foi uma decisão ok, você apostar baixo, acho que seria errado você apostar alto. Mas eu acho que aqui faltou disciplina, cara, para dar check fold, tá? Ninguém vai blefar aqui, esquece. Alguém pegar uma aleatória e blefar. Pode até ser que tenha, né? Mas se blefar, parabéns. A gente tem mãos bem melhores do que essa para pagar contra uma bet, tá? Então tudo que a gente quer aqui é chegar no showdown e ganhar. Mas de novo, detalhe, né? Importante é você não ter apostado alto. Próxima mão, valete, valete. Cara, só o call não tá errado, tá? O call. Opa, o cara chovou. Hã? Hã? What? Que isso, cara? Que isso? 40 blinds, filho? Se empolgou, hein? Se empolgou. Mas antes da gente ver qual foi, qual foi o que o cara tava chovendo aqui, antes da gente ver isso, é importante comentar só para você que está assistindo esse vídeo. Beleza, a gente está muito deep, eu concordo. E o Valete Valete vai sofrer aqui quando tomar uma 4bet, tá? Por isso que muita gente dá call, como foi o caso dos Antins. Só que 90 blinds deep, pelas posições envolvidas, a gente vai ver que, tipo, se a gente quiser colocar essa mão no tribet fold, botar lá os exploits e tudo mais, né? Botar os ranges do oponente certinho, a gente colocar que ele vai blefar muito pouco, que ele nunca vai forbetar 10-10 mais, a tribet começa a ser um pouco interessante, tá? Bem interessante, na verdade. Porque por mais que eu entenda os motivos do call, e na teoria vai ter call,
Mas é muito prejudicial quando esses caras pagam aqui, né? E a gente não tem tanto stack de chove, né? Só tem um stack de chove para compensar o call. Aqui tem um cara com 40, um com 60, um com 120 e outro com 60. Então, se essa mão for multi-way, a gente tá meio que lascado aqui, tá meio que na merda, tá? Então, por isso, eu daria tribet, mas eu entendo e não tô criticando também. Valete, valete, na teoria vai ser bem visto, né? Bem frequenciado. E agora eu quero ver o que que o cidadão aprontou aqui, porque eu tenho certeza que o Lucas jamais vai foldar isso aqui, né? É, tá lá. As e rei off. Bateu o desespero, né? Bateu o desespero no nosso amigo, mas ia cair para flop de qualquer jeito essa mão, né? Não ia ter muito como escapar. Tomou um cooler. Sorte para nós, 140 blinds, média de ficha nesse torneio, nós estamos lá em cima, hein? Bom, aqui, se não foi squeeze na outra, no rei dama, essa aqui é muito mais claro, tá? Porque esse range é muito mais fraco e esse aqui também. Boa, gostei. Gostei. Se esse cara for muito Calling Station, vamos dar uma olhada no HUD dele rapidinho. 50-42, é. Eu não acharia nenhum crime você chovar direto, tá? É um desastre quando ele dá call no squeeze. Então, o chove direto é uma bela uma opção aqui, tá? Mas longe de ser melhor ou pior, enfim. Só uma opção a mais, né? Cidadão deu call, tamo lá. Uh, que turn, que river, hein? Que turn, que river. Bom, seguimos, seguimos. É importante runar bem para cravar torneio, isso aí. Ó, a mesma solução que você achou pro As Valete aqui, eu acharia pro Vala Vala lá, naquela anterior. É muito parecido, tá? É muito parecido. Essa aqui talvez seja um pouco melhor, porque é uma mão um pouco bem mais fraca que o Vala Vala, né? Mas eu gostei de ver. Mostrando agressividade contra um cara que tá com muita ficha. Passou, traz coisa linda, nota 10 da jogada, hein, Lucas? Nem todo mundo, eu sei que nem todo mundo conseguiria squeezar aqui, hein? Muita gente foldaria essa mão, eu sei, ou pagaria, hein? Não vem mentir pra mim aqui no meu chat, hein? Boa, muito bem jogado até agora. Dama 3, boa, gosto do Reis. Olha o seu stack, né? Esse cara com 16 tá morto. Se ele chovar, a gente paga, não tem problema nenhum. E jogar contra o Big Blind é sonho. Aqui, se você tem Dama 3, você tem que estar feliz da vida que o seu objetivo foi atingido. Check, debete, fold. Coisa linda, jogo fácil é o que eu falo pra vocês. Solta o braço, vai pra cima, confiança que dá certo. 10 valete suited, 10 4 suited, né? Call, call, check, fold. Pô, poker simples e fácil é o que a gente tá vendo aqui. Muito bem jogado. Sem comentários. Vocês viram? Vou falar a verdade, né? Os antigos acompanham muito meus vídeos. Dá pra fazer esse elogio aqui, né, do que foi a Hand History até agora, né? Veja como o poker é simples, se ele é bem jogado, né? Se ele é ali perto da teoria, se você abre um pouquinho mais o range, você aperta um pouquinho mais ali, dá cálculo que tem que dar. Não tem muita moda sendo inventada nessa review. Tô achando nota 10 até agora, né? Tornando as decisões simples, úteis e fáceis aqui, né? Meia Duque, você deu call. Eu tenho estudado muito esses cenários aqui, tá? Você realmente tem que defender muito. Você tá, assim, se defendendo muito bem aqui. O único questionamento que eu deixo aqui, e mais uma vez é uma alternativa, né? Você não é obrigado a pagar. O que eu quero dizer com isso? Essa mão paga, mas é um robô jogando contra robô, né? Então ele vai saber realizar no pós-flop, né? Cobrindo o cara. O Cisne 2 paga por quê, Ramon? Porque cobra o oponente, a gente tá com 110 blinds, a gente quer jogar contra ele, mesmo quer concorrer, ter a chance de pegar o bounty dele. Só que isso é um solver falando que você tem que pagar. Agora, na prática, será que esse call vai ganhar tanto dinheiro jogando uma mão tão marginal contra o Button, que vai nos pressionar bastante? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Tenho minhas dúvidas. Check fold, beleza? Aí, mas se pagou, não inventa moda no flop e segue em frente. As duas Twitter, por check, check call, né? Boa. Essa aqui, acho tranquila. Check, check.
Tá ganhando ainda, né? Um pouquinho, mas pode. Mais uma vez que ele beta river. A gente folda, segue em frente. Boa. Dama 8 abrimos, gostei de ver. Check, você bet. Ace fold. Tranquilo, tranquilo. Não é porque não passa que não é bom, hein? Vamos ser orientados pelo resultado. Em 9 abrimos. Call, call. Check, bet. Boa. Dá pra fazer mais alto, tá? Exploravelmente falando, essa mão é muito forte e é muito vulnerável ao mesmo tempo, tá? Então, ela se beneficia bastante de gerar fold equity, mais para fold equity aqui agora. Fazer algo entre 4 e 5 blinds também tá dentro do aceitável aqui. Agora sim, de novo, faria mais forte. Agora faria mais forte, né? Tem 2 flush draws, a gente já viu que a gente tá na frente, né? Tipo, sem mistério, né? Vamos lá, vamos combinar. A chance de a gente estar perdendo essa mão é muito pequena, então a gente precisa negar muito. Tem que cobrar cara do flush draw aqui, pra cara das brocas, tá? Cobrar caro de 9, pior que o nosso. Então faria aqui, sim, eu acho que passou, deixou um pouco aqui, 10 blinds, 11 blinds e river check. Pô, nossa, ó como precisava cobrar caro, né? Ele não ia foldar igual, mas de qualquer jeito. Uma aposta alta faz sentido. Um pouquinho mais alto flop, um pouquinho mais alto turn, tá? Mas eu gostei muito da linha no geral. E10 abrimos. Multiway, check. Check. Ah, cara, essa aqui eu gosto de CBtar, viu? Eu gosto de CBtar esse board aqui. Multiway, quando a gente é o open raiser, quando a gente é o cara que abriu a mão, né, e tomou 2 calls, é sempre tentar imaginar a equidade do range versus o range dos nossos oponentes aqui. O fato de a gente ter as, rei, rei, dama, dama, vala, vala, e o nosso oponente ter muito pouco essa frequência, nos dá muita vantagem nesse board, tá? Muita vantagem mesmo. E é um cenário que você vai deixar reações difíceis pro botão, né? Quando a gente aposta aqui. Ele tem que defender bastante coisa que eu acho que ele não vai defender. E o Big Blind, você esquece, tá? O Big Blind tem um monte de carta aqui. Ah, Ramon, ele tem 2. Tem um monte de trinca lá. O fato ele tem algumas trincas, sim. Mas ele tem muito mais outras coisas do que trinca, percentualmente falando. Então, a Cebet aqui vai passar muito contra o Big Blind, né? E contra o Button ele vai acabar foldando muito lá Broadway, que você já tá meio que empatando ou perdendo, né? Ou ganhando lá, mas é importante fazer foldar essas mãos já agora. E não é como você tivesse totalmente morto, né? Você tem 2 overs e, mais importante do que isso, você tem o backdoor flush. Se você tem rei 10 de paus, é até um pouquinho, é melhor você já desligar, né? Mas com espadas aqui, com espadas, ouros e copas, vamos tentar a primeira, né? Eu acho que, de novo, eu iria para aposta aqui. Eu iria para aposta. Aqui, Zantins, faltou um pouco da sua leitura de range mesmo dos oponentes das suas, né? Qual que é a chance desse cara checar 6-6, 5x, 7-7, 8-8 no flop? Nenhuma, né? Qual que é a chance desse cara não liderar o 9, né? E não liderar o 2, principalmente. Então, o 9 até pode ser que ele check, vai. Mas tem muito cara que vai ser essa aí apostando 9 e 2, então você tem que já mirar fazer foldar alguns ases e, enfim, fazer exercer esse valor do seu range, né? Essa vantagem do seu range, né? Então, você não vai começar a blefar alguns as alto, né? Então, se você tem as e 3, as e 4, aí não faz sentido ser as e rei, as e dama. As reis e dama até faz sentido betar, mas é quase que pro valor, tá? Mas você não vai ser blefando aqui uma mão como as e 8, as e 7. Os seus bluffs têm que vir das broadways, tá? Então, teria apostar. E aí, River tem que foldar, paciência. Mas achei que foi um pouquinho, primeira mão que eu achei um pouquinho passivo demais aqui no pós-flop, certo? Próxima mão. Isolando mais alto, tá? Isso é muito fácil de corrigir. Lucas, muito alto, muito baixo o size, tá? Pode fazer aqui de novo, acima de 40 bytes. Pode fazer 3.8, no mínimo 3.8, tá? Comece de 3.8 para cima. Tá 70 bytes, são os 4.2, tá? Entre 3.8 e 4.2. Deixa eu fazer 3 bytes com 20 blinds, 21, 22. Você quer dificultar a vida do seu oponente, né? Aí eles acabam foldando pouco, né? Não é isso que a gente quer. Bet. Opa, olha aqui como a coisa acontece, hein? A coisa acontece. Pô, esse ensinamento aqui
Para quem é da comunidade, sabe que esse board é ruim de atacar, tá? O que acontece nesse board? Falar aqui, para vocês que não são da comunidade, estão comendo mosca, a gente não tá lá na comunidade. E o que acontece? A gente teve aula de Blind War esse mês. Esses boards que são Broadway, mais uma carta, que são muito ruins para quem está isolando, tá? E vai ter pouca C-bet. Imaginem o range. Como é que é o range do Big Blind? De mãos do topo, como Rei, As 10, Rei Dama, Vala, 10, pessoas pensam assim, meu Deus, essas mãos eu vou C-betar. Então eu tenho que C-betar meu range. Não, porque fora disso, boa parte, até mais da metade do seu range vai ser composto por mãos como 6 e 3 off, 4 e 2 off, 5 e 6 off. Então não é que a gente vai pegar todas as nossas mãos e vamos CBtar aqui. Isso eu estou falando do meu range, né? Porque tem o range do Small Blind que deu Limp Call. O range do Small Blind que deu Limp Call, ou ele tem uma mão que acertou esse board e não vai foldar, ou ele tem uma mão que errou, que não tem o que fazer do turn para frente. As mãos dele que errou lá é 8 e 7, 7 e 6. Então pense nessa sua mão, por exemplo. Ela está extraindo do quê? Pensem aí comigo. Ela não extrai de nada, né? E ela está fazendo foldar mãos que a gente já está muito na frente. Está fazendo foldar aqui um 8 e 6, né? Então, cara, no final das contas, essa aposta aqui, ela tem que esse flop aqui, ele tem que ser apostado uma frequência mais baixa, um size mais alto. Então você tem que apostar aqui o seu rei X, seus straights, seus dois pares. E os seus bluffs tem que ser muito alto, porque você tem que atacar, tentar fazer foldar um valete aqui, tá? Fazer foldar um valete, fazer foldar um 10, fazer foldar um as. Então, assim que vai girar a nossa estratégia, tá? É legal de ver porque geral se beta aqui muito, né? Geral vai ser beta range aqui do jeito que foi jogado. E é um erro estratégico aqui pelos motivos que eu falei, certo? Próxima mão, 8 e 7, Blind War, pode fazer o que você quiser, tô satisfeito, fold. É, se deu limpo, ele fez 4 e 20, paciência, pode bar. As dama, abrimos. Big Blind, qual? Sonho de situação. Check, bet. Boa. Um blind tá justo, não vou entrar muito em detalhes, só dizer que eu gostei. Check, check. Check, check, estamos ganhando, né? É, check, estamos ganhando. Muito draw aqui, né? Às vezes fazer um pouquinho mais alto para cobrar do draw faz sentido, mas eu entendo também. Você está induzindo quando faz um blind, né? Então, perfeito. Não mudaria em nada essa jogada aqui. Próxima mão, valete 8. Mini raise aqui não, filho. Mini raise não passa nada. Zantin está sabendo. E tá defendendo aí. Pode dar copa, dar tribet, faz o que quiser. Check behind, vamos realizar. Bet é bom, mas essa história não tá muito bem contada aqui, fazendo esse size, tá? Por fazer um size, faça um size mais alto. Aí turn sim, call. É, eu desligaria, River. Eu desligaria. Provavelmente na teoria essa mão vai all-in, né? Vai apostar pote, vai apostar 3 quartos, vai apostar alto. Mas vamos combinar, né, cara? O que a gente espera que ele fold aqui, né? As e valete e as e dama, talvez, né? É, eu não acho, sim. E essa é uma mão que, por exemplo, vai foldar. Mesmo que a gente chove, que a galera é muito Quality Station em Blind War. Muito Quality Station em Blind War. Então a gente aceita mais prejuízo quando bate o River aqui, tá? Próxima mão, 8 e 5. Seguimos abrindo do cutoff. Gostei. Atenção, atenção, Zoitins, que agora dois caras te cobrem na canhota. Não precisa ficar tão agro assim, né? Mas vamos lá. Se os caras estão passivos, por que não, né? Não vou me desdizer do que eu já ensinei vocês, né? Esse 8-5 é muito dependente dos caras da canhota, tá? Para abrir ou não. É borda. Eu acho que o Zantin está selecionando bem os spots, porque ele não está tomando tribet quando ele está escolhendo aqui os reis. Então, com certeza, ele deve estar observando isso, né? Então, se for vocês jogando, por favor, observem isso também, né? Eu vou ficar abrindo 8 e 5 suíta daqui, uns caras mega agro aqui do lado, né? Ó, um 25-16, um 22-14, um 26-15, não tem nada. Não tem um cara que é 80/30, um cara que é 27/24 lá. Então são perfis de jogadores que a gente pode apertar mesmo, tá? Tem de ver. Check, check. Pode betar, pode betar, pode betar. Seu range cobre muito bem aqui, tá? Pode dar bet aqui, não tem problema nenhum se checar, se betar, quer dizer. E aí você foldou, não. Essa mão não.
Essa mão não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Sobre, tá? Mas, assim, primeiro, antes de botar a mão no solver, a mão no solver, eu vou dar minhas considerações aqui, tá? Cara, você cobre muito bem esse board. Você tem 9-8, dama 9, tem um monte de trinca, tem um monte de 10, tem rei, rei, dama, dama, as, as, tem rei, dama, tem as, rei, as e dama. E você não tem tanto air no seu range em comparação ao oponente, né? O oponente tem muitas mãos que não se conectaram aqui, que não tem o que ele fazer. E só dele ter essas mãos, você já deve se betar por isso, tá? Uma vez que você não se betou, jamais pode foldar aqui. Jamais, 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 jamais. Você não sabe o que ele tem, cara. Ele pode ter flush draw, pode ter 9x, pode ter rei dama. Então, aqui no turn, sim, foi bem grave. Às vezes você se expõe mais pré-flop e um pouco menos pós-flop, mas eu acho que não dá pra não ser teórico, entendeu? Ainda mais indo pro lado da passividade, que eu acho que é o caso dessa mão aqui, tá? Então vamos ver aqui uma coisa, enquanto roda a mão. Então já vimos que essa mão. Ah, ela até abre, ó. Eu ia falar que ela não abre, mas ela até abre. Ela abre, é a borda do range de open, tá? Legal de ver. Eu achei que ela seria um fold para flop teórico, mas já na prática tá abrindo ali 20% das vezes. Na teoria, né? Tá abrindo 20% das vezes. Na prática pode abrir ainda mais, certo? Então vamos lá. Vou traduzir o que eu falei anteriormente em teoria. Veja que a gente está apostando no nosso range, tá? Nosso range. Por que que isso acontece? Porque nós temos trinca, nós temos mais que o nosso adversário em termos percentuais. Overpair a gente tem, o nosso oponente nunca tem. Segundo par, a gente tem mais que o nosso oponente também. Ou seja, a gente tem mais que tudo. O que que o adversário tem mais que a gente em termos percentuais? Olhem para cá e me digam. Ele tem mais rei alto e mais carta alta, né? Mais dama alta, mais um monte de lixeira, né? Então ele tem todas essas mãos aqui, vamos voltar para cá. Ele tem todas essas mãos aqui que não tem o que fazer versus o Reis, né? Se a gente excluir aqui copas, né? Excluir copas, ele tem tudo isso aqui pra gente atacar, tá? Tudo isso aqui. Só dele ter essas mãos já compensa apostar, tá? Essa aqui eu não gostei. Essa aqui eu não gostei. Qual com muito cuidado, mas qual, tá? Muito cuidado. Opa! Aceleramos. Eu entendo o seu call, tá? Eu entendo. Ah, não, é de boa, vai, é de boa. Depende muito do player, que se for um cara muito agressivo, é de boa da call. Mas saiba que essa mão, na teoria, vai dar muito, muito raise, tá? Muito, muito raise. Não vou entrar muito em detalhe nisso. E já vai extrair do as igual, dos melhores as que ele tem. A gente não tem certeza se ele vai apostar turn. Às vezes pode bater o as também, não é como se a gente estivesse super protegido, né? Por exemplo, termos teóricos, tá? Em perspectivas teóricas, o As e 2, o As e 2 vai dar muito mais call do que o Valete do que o 2 e 4, tá? O 2 e 4 é mais vulnerável, tá? Por mais que seja mais fraco que o As e 2. Ela sempre quer cobrar muito caro do top pair, tá? Basicamente isso. Mas aqui, se você acha que o cara é muito agressivo, que ele vai te mandar muito ali com as broadas, turn river, o call é justificado. Não acho que é o certo, não acho que é a melhor jogada, mas está justificado, né? É. Daria na mesma, daria na mesma. Aqui ele tinha jogo, né? Daria na mesma. Mas, ó, interessante, né, cara? Aí você foi pro win turn, tipo, essa é uma linha mega underbluffada, sabe? Mega, mega underbluffada. Se é um cara bom, ele pode até cogitar foldar aqui, porque você nunca vai chovar As 3, As 5, As 6, As 7, e você também vai ser muito difícil ter bluffers, né? Então, o seu raise flop, ele até esconde mais, vamos dizer assim, o valor da mão, né? Mas, mano, micro ninguém liga, né? Joga orientado pro valor aí, tá coisa linda aí. Puxamos um bounty. Seguimos gigante, hein? Esse torneio todo foi gigante, do começo ao fim, pelo visto. 8-9 abrimos, check, bet. Boa, passou. E olha o que passa, cara. Você podia ter feito isso que você fez com 8-9, você deveria ter feito com 8-5 lá atrás.
As asas, aí eu gosto. Aí é fácil, né? Check, boa. Não tem porque betar. Check, boa. Call. Check, torce, né? Você tem a melhor mão. Você bloqueia tudo de valor do nosso oponente. Se tem uma mão que vai fazer slow play ao azar, eu jogaria igual. Tanto que você conseguiu extrair o máximo, né? Dessa mão. Porque Rei Dama não faria nada aí, né? Jogar. Rei 10 off, abrimos, call, bet. Aqui sim, board diferente, Broadway, Broadway de outra carta, que era aquele Rei Dama Valete. Não vou entrar muito em detalhe teórico, senão o vídeo vai ter 1 milhão de horas ainda. A gente só termina daqui 4 semanas esse review. Mas board Ace High é muito bom para quem dá raise na Blind War, você pode apostar. É justo, é justo. Fora de posição você não vai overbetar tanto, eu acho, mas tá ok. Não vou entrar muito em detalhes. Você ataca o As, cara, que dificilmente vai foldar. Você cobra muito caro de flush draw, de open ended, tá bom. Tá tranquilo. Dama, tripetamos. Opa, tamo lá. Dama, né? O cenáriozinho chato pra nós. Isso aqui, eu confesso, olha, eu confesso que eu tenho medo desse range, tá? Medo demais desse range. Esse é um cenário que é muito, contém muito pouco bluff, tá? Muito, não é nem bluff, né? É um range muito forte por si só. Contém pouca mão pior, vamos dizer assim. E o dama, né? E a dama é um pouco trap porque não bloqueia rei e as, né? Mas ainda assim, a dama é a terceira melhor mão do jogo. Só dele ter as e rei off lá, já tá compensando, né? Como ele fez 22, eu imagino que possa ter um pouquinho mais de as e rei do que as e rei, tá? E se ele tiver vala-vala, é sonho, né? Então meio que não tem por onde escapar, não. Tem que ir all-in mesmo. Vou chutar que você runou essa mão, hein? Eu não vi. Você não runou. Então ele tinha asa e rei. Asa e rei. Esse range é muito forte, cara. Esse range é muito forte. Como bateu 10 aqui, ou ele tinha asa e rei, ou ele tinha vala-vala. Mas não tem como escapar, né? Não é porque o range dele que o range dele é muito forte que dama vai se foldar pré-flop, né? Acho que tem que jogar assim mesmo. Ah, Ramon, vou dar call aqui, ver o flopzinho. Também não, seu Donk. Também não, porque se ele tiver a vala-vala, já vai ser muito lucrativo chovar aqui. Joga pra frente. Sem medo, sem medo. O que tem que ter é lógica, cara. Agora, medo não precisa ter, não. Call, gostei demais do call, né? Gostei demais. O cara tá morto ali. Vamos disputar. Quanto que nós vamos disputar aqui? Deve ser um bounty generoso. Democar. 10 9,50 em bounty. Vamos dar call. Esse é um cenário. Se você sabe o quanto você tem que pagar para disputar um mount, sem correr muito risco, tá justificado você dar call, tá? Dá call aqui, se alguém tribetar, você folda. Mas, ó, cenário sonho com 9,5. Gabaritado, ó. Nota 10. Trincamos, vamos para 3 streets, 1/3. Não. Pode betar, cara. Pode betar, pelo amor de Deus. Tá no topo do seu range, cara. Você deu call e acertou a trinca. Por que você vai dar check aqui? Vou fazer slow play. Cara, ele tem 40 blinds para trás. A gente só vai conseguir colocar todas as nossas fichas no pote se a gente começar a apostar no flop. Aposta 2,5 aqui, 2 blinds. Ele vai te dar raise com 8,8, vai te dar raise com as e 6, vai extrair de flush draw, vai extrair de 7,8. Ah, não, muito pra trás, cara. Você se perdeu no personagem aqui, né? Se perdeu no personagem do slow play, né, cara? Quando ele não tiver nada, ele vai foldar igual, entende? Não é por isso que a gente dá check numa mão pra induzir o cara. Não, não vai rolar isso. É o contrário, sabe? Tipo, você deu check, talvez, como tem um bounty de US$ 19 ali na cabeça do cidadão, né? A gente vai puxar 9,50 aqui, mais ou menos, quando ganhar a mão. Tipo, ele não vai começar a blefar muito quando você joga de check aqui, como foi o caso, tá? Mas ele vai começar a reagir muito versus a bet, porque ele ainda tem interesse no bounty, né? Então talvez ele tenha dificuldade em foldar as dama, as e rei, mãos com backdoor de ouros aqui, né? Ele vai ter dificuldade em foldar um valete 10 de ouros, valete 9 de ouros, dama 9 de ouros. Eu tenho que começar a extrair no flop já, tá? Próxima mão. Abrimos. Dois calls. Boaça. Não vou fazer nada. Gostei.
Por mais que o Pocket seja blefável aqui, tá? Esse flop é muito ruim jogando contra dois, porque 10 cai, né? O Small conecta demais esse board. E ainda tem o Big pra falar, vamos aceitar o ferro. Não precisa ganhar todos os pots que a gente joga, tá? É um candidato a bluff? É, mas não é obrigatório, tá? 6-10, não. Muito longe, cara, muito longe, muito longe. Tá defendendo um pouquinho demais o Big Blind. Eu vi que você defendeu o 6-2 lá no começo, defendeu o 6 e 10 off e defendeu o 2 e 4 suíte daqui. Três mãos que era bem bordinha, tá? O 6 e 2 era justificado, o 2 e 4 também. O 6 e 10, posso te garantir que você vai perder mais dinheiro do que ganhar defendendo essa mão, tá? Pode foldar. Por mais que você esteja chipado, tá? O fato de você estar com muita ficha não te permite defender aqui, porque, querendo ou não, o stack efetivo são desses players aqui, né? Então todo mundo muito deep, você vai estar muito dominado e fora de posição, você não vai conseguir ganhar. Pode cortar, isso aqui é mais fácil. Aqui sim você pode dar call, que você faz nuts, boa. Check, 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 check. Gosto. Bom, bom. Não vai ter tanta escola na teoria, mas quem liga pra teoria multiway, ninguém sabe nada mesmo, né? Nem eu sei assim, muito de teoria multiway, né? Eu sei que não tem tanto call aqui, mas provavelmente você dá call, se acertar o flush, você recalcula aí a rota, e não acertando o flush, você desliga aqui. Suave na nave. Boa. Boa, vamos. Bem jogado. 4-4, call. Boa. É. É. Se você tem espadas aqui, é obrigatório call, tá? Ou se fosse Rainbow, né? Se fosse um board com três cartas de naipe diferente, você também deveria dar call. Porque ele fez baixo, ele pode ter um monte de mão que você já tá na frente ainda, como Dama 10, Rei Dama, Rei 9, Dama 9, 9 10. Você pode pagar a primeira. Só que quando já tem flush draw, a coisa começa a desandar um pouco, você pode começar a foldar já direto, tá? Gostei. Abrimos Rei Vala off, tribet fold, disciplina, boa. 9 10 off, defendemos. Check, call, boa. Até o Reis aqui, tá? Aqui o Reis não é nenhum crime. Você faz foldar a mão com 5-5, 6-6, 7-7, 8-8. Então, você tem um bom potencial bluff turn, river, né? Que você bloqueia o nuts. A galera tem muita dificuldade em reagir aqui quando não tem um as, né? Tipo, vai pagar a primeira com o rei, vai valete, mas vai foldar para a segunda. Então, o raise é uma opção, tá? Vamos ver na teoria. Essa mão eu fiquei curioso. Vou dar uma olhadinha. Só vamos ver a mão inteira. Todo. Se for pro check. Eu acho que teria que ter blefado o River, já que ele nunca tem um as, né? Poderia ter dado, sei lá, 19 blinds, sabe? Um negócio meio absurdo, assim, 15, 16, 17 blinds pra atacar o valete e o rei. É, atacar os 6. A gente nem contou isso, né? 6, 6, 7, 7, 5, 5. A galera joga muito passivo e muito face it up, né? Que a gente fala, né? Fica meio óbvio que tem uma mão de valor médio, né? Talvez uma overbet ataque aqui. Tô indo muito fora da curva, isso aqui não se preocupem, tá? Em não blefar River. Mas é uma ideia a mais, né? Porque ele tá abrindo do button, né? Ele abriu 4, 6 off, que ele nem deveria de abrir. Então, assim, a gente tem que explorar o fato dele abrir muito e CBtar muito esse board. E, teoricamente, vejam que, teoricamente, a gente não tá tão errado assim, tá? Não tá tão errado assim. Dá uma olhadinha rápido aqui. Então, veja, do flop e o 9-10 tá se dando bem misto, ó. Mas vejam a importância de ter ouros, né? Teu 10 de ouros aqui para começar a dar raise também. Por isso que eu falei, né? Quando bater, supor que a gente dê raise para 7,5 e o turn for um 2, a gente tem um 2 aqui de ouros, por exemplo, 9, 10 vai me levar a duas, né? Feito. É, aqui a gente está betando tudo, eu vou botar assim para facilitar a visualização de vocês. Mas o 9, 10 vai betar duas sempre, né? Então a gente tem. Não é como se o vilão não fosse foldar, né? O vilão vai foldar coisa pra caramba. Aqui vai foldar um monte de valete, um monte de rei, eu imagino, né? Ela tá foldando alguns reis.
Tá faltando todos que não tem rei, que não fez flush, né? Se eu excluir o rei aqui, exclude, vamos excluir assim, vamos excluir assim. Então tá faltando todos os reis e todos os valetes, né? Vejam a efetividade desse bluff quando bate ouros, tá? Façam isso, vai ganhar muito dinheiro. Só a regra é da raise, tá? A regra com esse 9-10, então recapitulando esse 9-10. A regra aqui é da raise, só certifiquem-se que o adversário de vocês vai saber foldar o valete e o rei, tá? E moço tipo 7-7, 8-8. Se for muito calling station, galera que joga no micro, vem enfrentando alguém calling station, joga check call, check fold river, tá? Problema nenhum nisso. Nenhum. Bora para a próxima. As 10 abrimos. Call, check. Contra o small dá para se betar. Boa. Call, check. Check. Fold. É ok. É ok. Essa é uma mão que também dá para ir para 3, tá? Exatamente o mesmo cenário anterior se repetiu aqui. Bateu a backdoor. A gente tem um bom bluff river quando bate espadas. E a gente ainda faz foldar mãos como 4-4, 5-5. A gente ainda extrai, meio que extrai ou faz foldar de flush draw que não é em rei, né? Mas eu entendo. Não vou ficar criticando muito por essa falta de agressividade no bounce 750 que a galera não folda, né? Tem muito melhores spot melhor para ficar apostando. Mas o ponto é que quando bate o rei é muito bom pra gente apostar, né? Porque ele não tem tanto rei e a gente tem, né? Longe de ser grave, tá? Longe de ser grave. Check, você bet aqui nós vamos pra 3 streets. Boa, passou. Nem precisou de 3, né? Precisou de uma só. Fala 6. Boa, isola que passa, isso aí. Aí já gostei mais do size, né? Já tá mais short, ainda faria 13,5, mas tudo bem. Aumenta um golinho aí na blind war do ISO aí. E dá uma call, pode jogar de bet fold também, bem tranquilo. Acho que o call é até um pouquinho melhor aqui. A gente quer garantir esse pós-flop. Check fold, sem mistério. As e dama off, se for para tribet, não tem problema, só lembra, tribet fold, tá? Não vai botar 40 blinds aqui no lixo com as e dama off, né? Você vai tomar chove aqui, você tá meio morto, tá? Por isso que até essa mão joga de call bastante, mas na prática eu não tenho rejeição nenhuma a tribet, tá? É tão bom quanto. Dama 7, call, check, fold, fez meio pote, não tem como reagir, fold, seguimos em frente. As 6 suited, é mais call aqui, tá, Zantinho? Não é só uma parada pré-flop. Não, pode ser que tenha tribet também, vai. Ah, não vou ficar cobrando muito. Eu jogaria mais call, mas deve ter tribet também. Check, acho justíssimo jogar check. E aí, bet. Faria mais baixo, o range não é tão forte assim, meio que assim. Tá, não, tá de boa. Faria algo entre 9 aí, 9, 11. Bem, muito bem solucionado o cenário. Bem. River é meio bosta, né? Assim, para nossa mão, mas não tão ruim para o nosso range, né? Então, uma aposta baixa, você vai ter respostas bem honestas aqui. Acho que raramente você vai ser blefado. E é até capaz de você fazer full down 9 aqui, hein? Eu não duvido, não. Esse River é tão bom para nós. Gostei bastante da forma que foi jogado. Esse AD6 suíte daqui. Um pouco mais agressivo do que você vinha jogando, sinal que você está mesclando bem o jogo. Rei 5, boa, vamos lá. Tô gostando de ver esses ranges aí pra flop, hein, bem pra frente. Call, justo. A gente não quer tomar muito esse call, mas paciência. E fold, é. Tá ok, tá ok. Ah, Ramon, vou chovar. Mas chovar não, você não consegue equilibrar tanto seu range aqui. Você pode dar call pra induzir, é melhor aqui, tá? Pode confiar. Não seja orientado pelo resultado, tá? Essa mão poderia pro seu jogo? Sim, provavelmente sim, né? Talvez sim. É que eu acho que a gente não precisa se preocupar em ser tão teórico no bounce 750, sabe? Então talvez eu prefira o chove por conta disso, né? Já que eu já vou atolar com todo mundo, o As e Rei, eu não quero dar chance de alguém pagar na minha canhota. E se tem um torneio que a galera é com a station por bounce, é no bounce 750, né? Então vai ter gente que vai pagar exatamente com esse tipo de mão aqui. E fazer foldar esse tipo de mão é muito importante. Então talvez eu teria chovado aqui, vendo agora. Tá?
Mas teoricamente você está correto e quem joga teoricamente correto, na maioria das vezes eu não critico, né? Tá tudo certo. Vala Vala, vamos pra esse quiz qual? Provável, né? É, tá ok, tá ok. Eu acho muito forte, mas tá ok. Muita ficha também, né? Mas é Vala Vala, né? Forte, porém vulnerável. Tá justificado, sim, esse show aqui. Não é tão comum já em reta final, tá? Evita fazer isso. Reta final não, né? Reta intermediária, que no torneio já não vai ter tanto show. Passou o ITM já. É, cara, eu chamaria isso aqui se fosse começo de torneio. Já é essa hora aqui eu acho que você tem que. É muito risco pra você correr, sabe? E outra, né? Você tem que sempre pensar em mãos que você toma call pior. Quando você chova 40 blinds reto, dificilmente 9-9 vai te dar call, né? Então, na melhor das hipóteses, 10-10. E já enquanto você squeeza, você pode tomar call mais dessas mãos, você pode induzir chove, né? Aí já vai um pouco mais para a parte mesmo teórica do jogo, né? Quando você chova, você facilita demais para ele. Principalmente com os pockets que você domina e com o Vala Vala a gente não quer isso, né? A gente quer trazer mais pro domínio, né? Fora que esse cara pode ter um range de call que vai pagar o nosso squeeze, mas não vai pagar o nosso chove, né? Mas eu entendo a lógica, cara. Só não faria isso por causa do efetivo, porque é 42, né? Se fosse 30 blinds, esse chove tava suave, tava mega executável, se esse cara tivesse 30, né? Mas como esse cara tem 42, pode dar uma última rodadinha aqui. Vai ser essa aqui, vai ser talvez a última mão do que a gente vai ver. Vamos dar uma olhada. Vamos ver aqui, passou a bolha, né? Vou botar com 3 mesas finais, só a título de curiosidade. A mesa está com 8 pessoas e a UTG1 abrindo com 40 blinds e sendo coberto, né? Aqui é 42, 43 e a gente com 88. Esse aqui é bom, ó. Cobrindo o cara lá. O TG abriu. O Big Blind vai dar call. Com esse stack mesmo, tá? Não vou me preocupar tanto com o stack do Big. E a gente não tem chove, ó. Não tem chove, tá? Não tem chove, 40 blinds efetivos. Agora, se a gente for ver aqui, XPV, tá? Só em termos de comparação. 40 blinds efetivos. Aí começa a ter chove. É lindo estudar a teoria e entender a teoria, né? Então aqui é isso aí que eu falei, cara. Já na reta final, já mais, nem reta final, né? Mais passado ITM, a gente não quer ficar se envolvendo tanto pré-flop, assim, né? Aqui é XPV como se fosse, como se não fosse um torneio, né? Como se fosse mais próximo de cash game mesmo. Aí essas mãos já vão all in, já vão tomar call pior já, né? Eu não conferi lá, mas já toma call de 9-9, um pouquinho de 10-10, já tá começando a chovar. Mas aqui é torneio, a gente não se envolve com tanta ficha assim pré-flop a essa altura do campeonato, assim, de forma direta, né? Dá squeeze, se alguém chovar, paciência, vamos pagar, mas caso contrário, não vai ter chove 40 blind, 42 efetivos aqui, certo? Então mais um pouquinho, galera, mais um pouquinho. Boa. Vamos lá, vamos atrás dos bounty. E ganhamos o side pot, tá bom? Fala 9 abrimos, check. Call, boa, check, check. Block. Boa, garoto! Boa, boa, boa. Gostei muito, cara. Gostei muito da block. Aqui você foi na linha na mesma hora. Gostei dessa. Gostei dessa. Por que a block aqui é boa? Ramon, eu tenho nuts aqui. Ah, eu vou dar block com a nuts. Vai, cara. Vai. Por quê? Olha o fenômeno que aconteceu no turn. Presta atenção. Presta atenção aqui comigo, pessoal. Presta atenção. No turn, se ele tem a dama, se o Rafa Frio tem a dama, ele vai para 3 streets. Ele vai apostar a dama no turn. Então, quando ele checa, ele tem o rei ou o as. Ele tem o rei ou o as que vai pagar a nossa aposta, né? Que de resto não vai pagar a nossa aposta de jeito nenhum. Então, a gente precisa garantir mais calls dessas mãos, né? A gente precisa dizer assim, olha, eu tenho um as aqui, eu tenho um rei aqui, eu quero bloquear a sua aposta river, né? Já que você não tem a dama também. Nenhum de nós tem a dama aqui, vamos ser honestos, nenhum de nós tem a dama. Então, vamos manter o pote pequeno, é isso que eu quero dizer para você. Então, você aumenta a chance tomar call do rei e do as, que quando você aposta alto aqui, se o cara for bom, e eu acho que é o caso desse cara aqui, ele vai foldar de qualquer jeito. Muito bem jogado, ele foldou, provavelmente ele não tinha nada, tá? Provavelmente 8-8, 7-7, uma parada assim, 5-5, 4-4. E você acabou puxando, mas eu gostei muito do size na prática, tá?
Então, nessa parte 1 é isso, galera. Os antins, alguns. Opa, peraí que caiu aqui. Alguns erros aqui de mais, assim, defendendo muito o Big Blind, tá? Pré-flop. Isso eu achei que você pode cortar um pouco. E de mais urgente mesmo é assim. Na dúvida, cara, principalmente em posição, você ser beta, tá? Você deu uns checks ali que não precisava, pelo menos flop, tá? Mas gostei muito de ver essa parte 1. Seu jogo está excelente, excelente. Não é acaso que você cravou esse torneio, tá? Achei muito bom, de verdade. Espero que tenham curtido aí quem ficou até o final. É isso, tamo junto, galera. Um abraço e tchau, tchau.